Fala pessoal, seguindo com a nossa aula 01, vamos falar sobre os bancos de dados propriamente ditos. Os bancos de dados nada mais são que um conjunto de dados. Eles devem ser organizados e ter um certo significado para a entidade que armazena esses dados. Comumente vocês vão ver essa definição de banco de dados ser associada ao termo mini-mundo, porque ele é uma pequena representação do mundo real. Então, imaginem os bancos de dados como um armário de gavetas, em que cada gaveta pode ser considerada uma tabela, e cada tabela ou gaveta armazena um tipo de dados, uma quantidade de dados. Mas eu quero que vocês prestem atenção, não é qualquer coleção de dados que é considerada um banco de dados. Elas precisam necessariamente ser organizadas, fornecer informações para as entidades. Porém, eles não precisam ser estruturados, tá? Não caiam nessa. Alguma pegadinha pode cobrar de vocês que bancos de dados são só dados estruturados. Não. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas a gente pode trabalhar com dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados. Isso não é um fator relevante para definir se é ou não um banco de dados. Não é como a Sebrasp abordou esse assunto. Um banco de dados é uma coleção de dados, até aqui está certinho, são organizados de forma randômica. Aqui já começa o erro, né? Eles não são organizados de forma randômica, eles são organizados. Sem significado implícito? Não, eles têm um significado implícito e esse significado ele fornece informações para a entidade que armazena esse banco de dados. E de tamanho variável, correto, a gente pode ter uma infinidade de tamanhos de bancos de dados. E ele é projetado para atender uma proposta específica de alta complexidade de acordo com os interesses dos usuários. Não necessariamente, ele pode ter alta complexidade, mas pode ser para coisas simples. Armazenar número de clientes, fazer um controle de estoque. Então, não necessariamente são propostas de alta complexidade. Então, por esses motivos, essa questãozinha está errada. A gente tem algumas características que um banco de dados deve observar para ser de fato considerado um banco de dados. A primeira delas é a natureza de autodescrição. Isso quer dizer que os dados eles têm a capacidade de se autodescrever. Ele descreve a si mesmo, ou seja, todas as características e propriedades do banco de dados está presente no próprio banco de dados. Isso normalmente é alcançado através de uma coisa que a gente chama de metadados ou catálogo de dados. Pode aparecer com esses dois termos, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Mas as bancas costumam abordar com o mesmo sentido. Metadados ou catálogo de dados nada mais são que dados sobre os dados. Porque eles descrevem os dados de forma estrutural. Por exemplo, o tipo de dado que essa tabela pode ter, quais são os atributos dessa tabela. Ele contém justamente essa estrutura. Então, é um ponto muito importante dos bancos de dados e é um ponto muito abordado pelas bancas. A segunda característica é um isolamento, que também pode ser chamado de abstração de dados. Isso quer dizer que os dados em si, eles são independentes de quem ou o que os acessa. Por exemplo, podemos acessar bancos de dados com o MySQL, mas a gente também pode acessar o mesmo banco de dados com o PostgreSQL. Então, os bancos de dados eles devem ser capazes de oferecer o acesso a diferentes formas. Isso graças à abstração de dados. Terceira característica é o suporte a múltiplas visões. E o banco de dados ele deve fornecer uma representação dos dados para diferentes usuários, conforme a necessidade de cada um desses usuários. Por exemplo, eu acesso um banco de dados de alunos, eu tenho um interesse nesse banco de dados. Você talvez tenha outro. Então, ele deve ser capaz de criar visões, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que são chamadas de views.
são as nossas views, visões, que justamente representam o que o usuário quer. E ele deve ter suporte a múltiplas transações. Isso permite com que múltiplas pessoas acessem o banco de dados ao mesmo tempo e consigam manipular esses dados sem que a integridade deles, por causa da ação de um dos usuários, seja comprometida. Então, lembrem bem dessas 4 características: autodescrição, abstração de dados ou independência, suporte para múltiplas visões e suporte para múltiplas transações. Vamos ver como isso foi abordado pela Consulplan 2023, questão recente. O banco de dados é uma ferramenta para coleta e organização de informações. Ela pode armazenar informações sobre pessoas, produtos, pedidos ou qualquer outra coisa. Em relação ao banco de dados, assinale a afirmativa correta. Em um banco de dados é permitido organizar e exibir dados de maneiras diferentes. Corretíssimo. Esse aqui é o suporte a múltiplas visões. É justamente isso que nosso princípio dos bancos de dados emprega. A gente tem um suporte a múltiplas visões. Existem somente 3 operações permitidas nos bancos de dados: deleção, inserção e seleção? Não. Tem uma infinidade de operações. Quando a gente chegar na SQL, você vai se assustar. Mas a gente vai com calminha lá para você não abandonar a matéria de vez. Então, errado. Podemos ter mais do que 3. Após a criação do banco de dados, ou seja, definição da sua estrutura, não é possível alterá-lo. Falso. Justamente a independência permite que a gente possa alterar a estrutura dos dados sem nenhum comprometimento. E letra D, para garantir a consistência dos seus dados, um banco de dados não permite que mais de um usuário possa acessá-lo ao mesmo tempo. Falso, né? Como vimos, a gente deve ter um suporte a múltiplos usuários. Até porque um banco de dados numa entidade, numa empresa, é usado por uma infinidade de funcionários e usuários diferentes. Então, deve ser possível que todos consigam acessar ao mesmo tempo, sem ter um comprometimento do desempenho do banco de dados. Termina essa nossa aula por aqui. Até a próxima.